Prezados irmãos aqui presentes, bem como também aqueles que nos acompanham através da transmissão desta Santa Missa, celebramos hoje a festa da Páscoa, o dia da Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o dia mais solene de todo o ano. É o dia de hoje, o dia da Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O dia de hoje, meus irmãos, nos convida a tirar de nós o medo do pecado, o medo da maldade, o medo da morte, pois somos revestidos de uma alegria que sustenta a nossa fé, que alimenta a nossa esperança, que nos impulsiona na caridade. Portanto, o dia de hoje é o dia em que somos chamados a vencer todo medo que nos impeça de fazer a experiência do encontro com o Cristo vivo e ressuscitado. Como nós rezávamos no Salmo de hoje, hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos, exultemos, pois este é o dia que o Senhor fez para nós. Este dia não é simplesmente o dia de hoje, ou este dia que o Senhor fez para nós, não é apenas as horas, as 24 horas dentro do tempo que se faz o dia ou um dia, mas o dia que se transborda na realidade da nossa fé, o dia da salvação, o dia, como nós ouvimos na oração inicial da missa de hoje, o dia em que as portas da eternidade se abriram para nós. Portanto, é o dia sem ocaso, o dia que não tem fim, o dia que não se acaba, o dia que já não mais anoitece, já não há mais noite, mas um dia eterno, um dia que não termina. É o dia do Senhor, é o dia da ressurreição, é o dia que o Senhor fez para nós. Portanto, hoje, neste dia, as portas da eternidade se abrem para nós. Jesus desceu do céu, assumiu a nossa humanidade, assumiu a nossa condição humana, desceu à mansão dos mortos, foi até o extremo da condição humana. Como diz os padres da igreja, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e outros padres da igreja, Jesus foi até o inferno. Jesus desceu aos ínferos, ou seja, ao extremo da terra, ao extremo da mansão dos mortos. E diz os padres da igreja que Jesus foi ao encontro de Adão, o primeiro homem, para que nenhum homem, nenhum ser humano esteja excluído da vida nova, da vida recriada em Cristo, da ressurreição. Por isso, diz os padres, Jesus foi ao encontro de Adão e tirou de lá, desde Adão até cada um de nós que lá um dia haveremos de estar. A mansão dos mortos, a morada dos mortos, foi destruída pela morte de Jesus. Já não há mais morada dos mortos, já não há mais mansão dos mortos, porque Jesus destruiu a mansão dos mortos e abriu as portas para a morada eterna, para toda a eternidade. Portanto, meus irmãos, as portas do céu estão abertas, como as portas desta igreja. Estão abertas para que todos possam entrar. Há alguns que passam lá fora e olham curiosos. O que há nesta igreja? O que acontece? Outros, totalmente indiferentes, passam olhando lá para frente como se nem houvesse a igreja.
como se as portas nem estivessem abertas. Outros ciclistas que estão fazendo suas caminhadas por aí, seu ciclismo, passam lá na frente e tiram uma selfie, mas não entram também. Meus irmãos, assim é aquilo que hoje nós celebramos. As portas da eternidade estão abertas. Ele abriu as portas. Entra quem quer. Entra quem escolhe entrar. Por isso, dentro da nossa liberdade, dentro das nossas escolhas, das escolhas que fazemos, somos convidados a escolher e a decidir entrar e passar pela porta da eternidade que Jesus abriu para nós, com a sua morte e com a sua ressurreição. Por isso, a liturgia de hoje nos traz essas belíssimas leituras que nos fazem olhar para o alto, para a eternidade. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Colossenses, São Paulo diz exatamente isso: esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo. Esforçai-vos. O que é esforço? O esforço é a nossa fraqueza ou a nossa incapacidade, a nossa limitação diante de algo que é maior do que nós. Essa estante, por exemplo, é maior do que eu e muito mais pesada, então eu não consigo levantá-la. E para que eu possa levantá-la, eu tenho que colocar então uma força maior, né? Esforçar. Pois bem, meus irmãos, a eternidade é algo que nos supera. E por isso São Paulo diz: esforcem-se, esforçai-vos, coloquem mais força, dediquem-se, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, porque muitas vezes nós estamos apegados às coisas da terra, estamos às vezes acomodados, as coisas da terra são mais leves, são mais fáceis de carregar, elas derrubam a gente, muito mais fácil também, elas nos passam uma rasteira, mas ainda há quem prefira as coisas deste mundo, elas são mais fáceis, elas são mais suaves, elas são mais leves. Mas quem quer entrar pela porta da eternidade, quem quer alcançar o céu, precisa se esforçar, porque o céu é muito maior, o céu é algo que nos supera, e por isso é necessário um esforço, colocar força. Esforço significa colocar uma força sobre. O esforço para levantar esse móvel é justamente uma força que eu coloco sobre ele. E portanto, quando São Paulo diz esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, São Paulo está nos pedindo exatamente isso, colocar mais força na nossa vida. O que significaria esforçar-se? Colocar mais força naquele relacionamento que talvez não esteja de acordo com um relacionamento como Deus quer, como Deus espera de nós. Talvez lá em casa, entre os nossos relacionamentos conjugais, talvez seja necessário colocar um pouco mais de força, porque já nos acomodamos, fazemos corpo mole, nos entregamos com muita facilidade às dificuldades. Esforcem-se, coloquem mais força nisso, coloquem mais força nesse casamento, sem medo de errar, sem medo de pecar, sem medo de morrer. Esforcem-se no relacionamento com os filhos, no relacionamento com os pais, nas amizades, enfim, em tudo aquilo que nós fizermos ao longo desta vida, quando algo parece mais forte que nós, sobretudo nas dificuldades,
Existem dificuldades, limitações, provações que parecem mais fortes do que nós, mas não existe mais nenhuma provação que supere a ressurreição. Que supere a ressurreição. Nem mesmo a morte é mais forte do que a vida. A vida venceu a morte. A morte, que parecia ser a realidade mais forte, foi derrotada pela ressurreição de Jesus. Meus irmãos, viver o amor de Jesus, esforçar-se para alcançar as coisas do alto, é esse esforço de levar ao outro, de tornar-se testemunha para o outro desta realidade. Como ouvimos na primeira leitura, somos testemunhas de tudo que Jesus fez e realizou. Veja, os apóstolos não são fofoqueiros. Eles não falam o que eles ouviram, o que outros falaram, o que ouviram nas esquinas das praças, né? A fofoca é isso, né? A fofoca a gente diz assim, olha, eu ouvi falar que, né? Ou então, olha, tem gente falando, mas é claro, é só gente que fala, ninguém mais fala, né? Quando alguém chega, olha padre, tem gente falando, porque o cachorro fala também? É gente que fala, então tem gente falando, né? O povo está falando, etc. Que bom que o povo está falando, né? Que bom que eles falam. Não, os apóstolos não foram esses mexeriqueiros, fofoqueiros, né? Os apóstolos, eles deram testemunho de tudo que Jesus fez, de tudo que Jesus realizou. Nós vamos acompanhar agora, a Páscoa vai durar 50 dias, 50 dias de Páscoa. E durante os 50 dias, a primeira leitura, as leituras da missa, nós não teremos nenhuma leitura do Antigo Testamento, só do Novo Testamento, especialmente dos Atos dos Apóstolos. E nós vamos ouvir, nestes domingos próximos da Páscoa, os apóstolos falando o que eles viram, o que eles presenciaram, o que eles tocaram. A partir da experiência que tiveram, veremos os apóstolos dando testemunho de Jesus Cristo, transmitindo a fé em Jesus Cristo, e não falando simplesmente de algo que eles nem sabem bem o que é. Portanto, meus irmãos, nós não precisamos de cristãos fofoqueiros, já tem demais no mundo. Nós precisamos de cristãos testemunhas. Precisamos que vocês testemunhem lá no trabalho de vocês, lá na casa de vocês, lá na rua, lá no mercadão, lá na praça. Precisamos que vocês que estão aqui fazendo essa experiência com o Cristo vivo e ressuscitado, que vocês deem testemunho. Vocês não estão falando de alguma coisa que vocês ouviram falar, vocês estão falando daquilo que vocês estão aqui experimentando, vivendo, tocando. Jesus quer testemunhas, Jesus precisa de testemunhas. O mundo ouve muito mais as testemunhas do que os mestres. O mundo ouve muito mais as testemunhas do que os mestres. E se ouvem os mestres, é porque antes eles são testemunhas. Estas palavras foram do Papa Paulo VI. O mundo ouve mais as testemunhas do que os mestres, do que os sábios. E se ouvem os sábios, é porque eles antes são testemunhas. Porque, meus irmãos, por mais que a ideia seja boa, por mais que a teoria seja ótima, se não é fruto de uma experiência, ela não permanece. A gente que já estudou, que já fez 2, 3 faculdades, fiz faculdade de filosofia, fiz faculdade de teologia, fiz mestrado,
o que eu guardo não é aquilo que eu estudei. Aquilo está aqui no conhecimento, né? O conhecimento é importante, mas o conhecimento tem que me levar a fazer uma experiência. A experiência de Deus, sim, essa marca a vida da gente. E quando a gente prega a partir daquilo que nos foi ensinado, mas muito mais daquilo que nos foi transmitido. Por isso, encerramos a reflexão com o Evangelho. Vejam que interessante, vocês não se perguntaram por que será que o túmulo foi aberto, tiraram o Senhor, Maria Madalena, primeiramente foi ela que foi até o túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Quem retirou essa pedra? Jesus. Só Jesus pode tirar a pedra de tropeço da nossa vida. Só Ele, com a sua ressurreição, retirou a pedra do túmulo. Que pedra é essa que estava ali? A pedra da morte. A morte que prendeu Jesus lá dentro. Jesus retirou a pedra do túmulo. Jesus retirou a morte, meus irmãos. Não existe mais a morte. Se é uma pregação, um testemunho que nós podemos dar hoje ao mundo, é essa: não morrereis mais. Nós deveríamos dizer uns aos outros no dia de hoje: olha, não morrereis mais. Não morrereis mais. Passareis pela morte, mas não morrereis mais. A pedra já não existe mais. A pedra da morte se tornou a pedra angular, se tornou a pedra principal. A pedra foi retirada. Cristo, agora ressuscitado, é a pedra angular sobre a qual a nossa fé é construída. Mas ainda, vocês não se perguntaram, vejam, João, o discípulo amado, e Pedro correram então ao túmulo, quando Maria Madalena disse a eles que a pedra tinha sido removida. João correu primeiro, porque ele é jovem, é criança como você. Se a gente apostar uma corrida aqui, você ganha. Eu estou velho já, eu vou chegar depois. João chegou primeiro, mas não entrou. Chegou então Simão Pedro. Ele entrou, e depois então João entrou, eles viram e acreditaram. O que significa isso? João é o discípulo que Jesus amava, não é isso? João representa muitas vezes essa experiência de Deus apenas no sentimento. Ele amava Jesus também, ele sentia-se amado por Jesus, mas ficava só na esfera do sentimento. Cuidado, meus irmãos, porque o sentimento às vezes engana. O sentimentalismo, né? Então, João representa isso, uma fé baseada apenas num sentimento. Pode ver, muita gente, eu estou sentindo muito bem na igreja agora, por isso que eu estou indo à igreja. Aí de repente acontece alguma coisa, não estou me sentindo bem mais, não vou mais. Eu estou rezando mais agora, está me fazendo bem. De repente acontece alguma coisa contrária à minha vontade, ao que eu gosto. Não estou rezando muito mais não, perdi a vontade. Então uma fé pautada no sentimento. Pedro representa quem? A igreja. A igreja que nos transmite a fé. Portanto, a fé não é apenas fruto de um sentimento. Eu tenho fé ou não tenho. Não, eu quero crer ou não. Isso é uma decisão que vem do meu sentimento. Mas a fé nos é dada por Cristo através da sua igreja. É da igreja que nós recebemos a fé. No dia do nosso batismo, nós recebemos a fé por meio do sacramento do batismo dado pela igreja. Portanto, não há profissão de fé sem a igreja. Não há como acreditar sem a igreja. Por isso, se a gente diz que crê em Jesus apenas por um sentimento, isso é muito superficial. Mas se nós dizemos que cremos
e vivemos essa fé na igreja, aí sim é uma fé consistente. Por isso essa história que, eu rezo em casa, eu creio em Deus, sabe? Eu não tenho religião, mas eu acredito em Deus. Acredita em Deus significa que tem fé, mas essa fé que faz você dizer que acredita é dada pela igreja. Ninguém tem fé do nada, a fé não nasce por osmose. A fé não surge do nada, a fé é recebida, transmitida pela igreja. Por isso, vejam, quem foi que transmitiu a fé? Os apóstolos. A partir da experiência que eles tiveram de Jesus, eles viram e acreditaram. E depois começaram a transmitir essa fé aos irmãos. E até hoje nós temos a transmissão da fé por meio da igreja, dos bispos, dos padres, dos batizados. Portanto, a fé é transmitida. Esse é o sentido do Evangelho, quando diz que Pedro entrou, aí João entrou com ele. Sem a igreja, meus irmãos, não tem fé. Sem a igreja é impossível viver a fé, porque é da igreja que nós recebemos a fé. Um dia no nosso batismo também, o padre acendeu uma velinha aqui no círio pascal, na luz do Cristo ressuscitado, e colocou na nossa mão. Muitos de nós ainda éramos crianças, e o sacerdote colocou essa velinha da chama do círio pascal, que representa o ressuscitado, por isso ele traz aqui 5 grãos de incenso, as 5 chagas gloriosas de Jesus, para justamente dizer, acendeu essa velinha, colocou na nossa mão e disse: recebe a luz de Cristo. E naquele dia nós fomos iluminados pela fé em Cristo. Portanto, a fé nos foi dada pela igreja. Então, fé sem a igreja não tem como, porque a fé é dada pela igreja, em Cristo. A fé é em Cristo, é Ele que salva, mas Ele o salva pela fé transmitida aos apóstolos e a todos nós hoje, por meio dos seus sucessores, que é a igreja. Portanto, neste dia da Páscoa, neste dia da ressurreição, professemos a nossa fé, e que esta fé seja uma fé verdadeira, uma fé não apenas fruto de um sentimento, mas uma fé recebida e vivenciada e testemunhada. Assim seja. Amém.